dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Milka Klein, professora da Escola Alternativa. Um beijo para vocês, tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente vai trabalhar com o capítulo de matemática, tá certo? A disciplina de matemática, capítulo qual? A gente vai fazer o capítulo 13, primeira parte. Então, o capítulo 13 vai ser dividido em duas etapas, parte 1 e parte 2. Tudo bem? Bom, o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje serão as representações fracionárias em situações problemas, números racionais em relação ao todo, ao inteiro, tá? A gente já tinha trabalhado isso no capítulo anterior também, então já a gente vai reforçar esse conteúdo. Vamos fazer as comparações de frações, isso é novidade para vocês. Falaremos sobre frações equivalentes, que também é uma novidade, e a gente conclui com frações de quantidade, que a gente já estudou no capítulo anterior. Pega o total, desce dividindo, o resultado com o denominador, só multiplicando. Lembra? Vamos lá. Lembrando, eu vou fazer aqueles pedidos de praxe, né? Eu espero que vocês estejam em um ambiente calmo, tranquilo, confortável. Se possível, use fone de ouvido para melhorar a experiência. Bom, no capítulo de hoje, que é o capítulo 13, que inicia na página 64 e 65, ele fala sobre dividir uma pizza em família. Tá? Então, a gente tem duas famílias aí. Temos uma família com 3 participantes, temos uma outra família com 5 participantes. Então, na página 64, a gente tem 3 participantes. Na página 65, a gente tem 5 participantes. Tá? Vamos começar a pizza. Bom, aí eu faço aquela ampliação de sempre, né, para a gente poder fazer a leitura, ele diz assim: dividir uma pizza em família. No capítulo anterior, você analisou diferentes formas de representação de números racionais. As formas diferentes de representar a fração. Muito bem. Os números racionais, a gente representou tanto os números decimais quanto os números racionais de formas diferentes e identificou que eles representam a mesma quantidade. Não foi isso? Agora você vai estudar as operações com esses números. A gente vai fazer operação matemática com esses números. A gente observa aí a ilustração nessa primeira imagem, né? A gente tem uma pizza. A pizza aí, ela tem quantas fatias? 8 fatias, tá? A gente tem uma família com 3 participantes. Tá? Vou direto para a atividade no Começa Bem, que ele fala justamente isso. As frações, elas são formas de representar, por meio de algarismos dos números, as relações entre o inteiro e as partes iguais em que ele foi dividido. Quer dizer, a relação dele inteiro, uma pizza completa, e a quantidade de partes iguais que essa pizza completa foi dividida, que esse inteiro foi dividido. Então, tem um inteiro, e ele tem que ter uma relação exata com a quantidade de partes que foram divididas igualmente desse inteiro. Muito bem? Por exemplo, as pizzas que a família da Joana e a família Souza pediram foram divididas em 8 pedaços do mesmo tamanho. Então, tanto aquela família da página anterior aqui, essa primeira, ela dividiu em, são 8 pizzas, uma pizza com 8 fatias, dividida para 3 pessoas. Na outra família tem a mesma quantidade de fatias. É uma pizza com 8 fatias, só que agora para 5 pessoas. Tá? Aí ele fala, pediram foram divididas em 8 pedaços do mesmo tamanho. Vamos fazer atividade? Vamos lá. A questão é a seguinte: analise as divisões feitas com as pizzas e escreva a seguir, na forma de fração, a parte da pizza que foi consumida. Gente, eu quero a pizza que foi retirada. Eu já sei que são 8 partes, então eu vou fazer aquela mesma organização, tá? Em fração. Faço o traço no meio, que é para representar a divisão. Denominador é a parte total, a quantidade total de fatias de pizzas que eu tenho. E o numerador vai ser a quantidade de fatias de pizza que eu retirei. Vou ajudar só nessa primeira, preste atenção. Então, se eu já sei que a minha pizza ela foi dividida em 8 partes, então, o número do denominador, abaixo do tracinho, do símbolo de dividir, eu coloco 8, automaticamente. Aí eu vou contar as fatias que estão faltando. Então, quando eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, são 5 fatias que tem. Se são 8 fatias, 5 menos 8, então, quantas fatias falta? 3 fatias. Se eu transformar isso em fração, 3 oitavos, ok? Você vai fazer essa atividade completa, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, sozinhos, tá certo? Pausa o vídeo, realiza a atividade e volta para mim, tá? Beijo. Esperando que vocês tenham feito a atividade, então olha que interessante. Então, na primeira questão, a quantidade de pizzas retiradas em forma de fração é 3 oitavos. Na segunda, 5 oitavos.
Na terceira, 2/8. Na quarta, 6/8 foram retirados. Na quinta, 4/8. E na sexta, 7/8. Olha que interessante. Dessa vez aí a gente está trabalhando na parte retirada, ok? No capítulo anterior a gente trabalha muito com a parte pintada, mas eu já vinha trabalhando com vocês, né? Pode ser retirado, consumido, que esteja faltando. Olha que interessante. Então aí, as questões seguintes, eu já deixei a resposta, né, em cima, para vocês olharem e já terem facilidade na hora de responder. Letra A. Em qual situação mais pedaços de pizza restaram? Qual dessas questões, a 1, 2, 3, 4, 5, a 6, que sobrou, restou mais pizza? Lembre, em qual situação, singular, vocês vão me dar uma resposta. Letra B. Em qual situação menos pedaços restaram? Qual desses números aí, desses itens, eu tenho a menor quantidade de pizza que sobrou? Letra C. Em qual situação a parte que sobrou da pizza seria suficiente para que cada pessoa da família de Joana comesse mais um pedaço? E também da família de Souza. Vamos lá. A família de Joana é formada por quantas pessoas? Volta o livro, na página do livro e olha lá. A família de Joana, quantas pessoas tem? Aí você vai olhar nessas fatias de pizza, se é o suficiente. Vamos dizer que a família de Joana tem 3, uma suposição, não sei. Tem 3 pessoas. Eu quero saber, na primeira, o item 1, daria para 3 pessoas comerem? Daria? Daria e sobraria? Entendeu? A questão é se dá, não é se vai sobrar ou não. Dá? Dá. Na segunda questão, se fosse 3 pessoas, daria? Daria, porque tem 3 fatias. Na terceira questão, daria para 3 pessoas comerem ainda? Daria, ainda sobraria. Na quarta, daria para 3 pessoas comerem? Não, não daria. Então, essa eu já não colocaria. Deu para entender como é que você vai fazer? Agora, lembre, você tem que saber quantos participantes são da família da Joana e quantos participantes são da família Souza. Tudo bem? Beijo, pausa o vídeo, realiza a atividade, volta com a tia, tá bom? Voltando. Então, na letra A, em que situação a gente tem mais pedaços de pizza, né? Que restou mais pedaços? Na situação 3. Aí, tá claro, né? A gente tem 6/8 de pizza. Letra B. Em qual situação menos pedaços restaram? Sobrou menos pedaços no item 6, né? Na situação 6, né? Sobrou só uma fatia. Foram consumidos 7/8, certo? 7/8 da pizza. Letra C. Em qual situação a parte que sobrou da pizza seria suficiente para cada família de Joana comesse mais um pedaço? Então, para a Joana, que é uma família formada por 3 pessoas, está fácil. O item 1, a situação 1, a situação 2, a situação 3 e a situação 5 daria para essas famílias, para a família de Joana comer mais uma fatia. Já para a família Souza, não daria tanto, porque são 5 pessoas, então tem que ter uma maior quantidade de fatia sobrando. Sendo assim, somente a situação 1 e a situação 3 seria possível, porque são 5 pessoas. Lembre, todos os 5 têm que comer a mesma quantidade. Tudo bem? Espero que tenham acertado. Coloque o Czinho de correto se acertou. Se errou, marca o X, apaga e corrige, tá? Vou continuar. Bom, na segunda questão está muito fácil ainda. Ele fala assim, algumas barras de chocolate, todas do mesmo tamanho. Olha que interessante. Foram divididas em partes iguais. Nas ilustrações a seguir, estão representadas essas divisões. O tracejado representa parte de cada barra de chocolate que foi recebida por cada criança. Então, ele está dizendo, o tracejado, esses tracinhos aqui, representa a parte que a criança recebeu. Escreva a fração que representa, em cada caso, a relação entre a parte do chocolate recebida da criança e o total do chocolate, né? Ele quer saber quanto que Joana recebeu de chocolate, quanto Lia recebeu de chocolate, quanto Hélio recebeu. Então, você vai fazer a fração referente à parte do tracejado. Lembra, a gente vai ter o denominador e o numerador. Denominador sempre o todo do inteiro, tá? É todas as partes de um inteiro. As partes completas de um inteiro no denominador. No numerador, é só a parte consumida, retirada, afastada, no caso. Aí é que as crianças vão receber. Deu para entender? Depois, na letra B, você já vai respondendo aí, né? Alguma criança ganhou mais que a metade de chocolate? Sim, quem? Alguma criança ganhou a terça parte da barra de chocolate? Eu tenho que lembrar, capítulo anterior.
terça parte é quando eu divido em quantas partes? Se sim, quem recebeu? Pausa o vídeo, realiza a atividade e volta comigo, tá bom? Voltando, porque vocês já fizeram. Então, vamos lá. Joana recebeu quanto? Joana recebeu 3/5. A Lia, 2/8. O Hélio, 4/7. Clarinha, 5/6. Pablo, 3/4. André, 1/3. Pergunta: alguma criança ganhou mais que a metade da barra de chocolate? Gente, sim, tá fácil. Quem foram as crianças? Tá? Teve Joana, o Hélio, a Clara e o Pablo. Ganharam uma porcentagem maior que a metade. Na letra C, ele fala: alguma criança ganhou a terça parte da barra de chocolate? Tem que lembrar. A terça parte é quando eu divido em terços. Significa em 3 partes iguais. Mas quando ele fala que a terça parte é 1/3, um pedaço de um total de 3 partes. Então, sim, a gente tem uma única criança que recebeu aí, que foi o André. Né? Passa o Czinho de correto, se acertou. Se errou, marca o X, faz a correção e volta comigo, tá bom? Continuando, a gente vai agora trabalhar as frações, as comparações de frações. Então, olha que interessante. Usando os pedaços de pizza do anexo C, na página 181, você vai montar e vai colar 3 pizzas no espaço seguinte. Então, você vai pegar e vai colar e vai montar essas pizzas. Bom, de acordo com as pizzas que você montou, a pergunta é: determine as partes que são equivalentes. Ele quer dizer que, independente que a forma da fração esteja diferente, tá? Elas representam a mesma parte consumida, retirada, picada, comida, inexistente, tá? Separada, enfim. Então, eu tenho metade, e tenho 2/4. É a mesma fração, tá? A fração é diferente, no caso, mas representam a mesma quantidade. Eu vou pedir para que vocês tentem realizar sozinhos. Então, coloca pizzas, as 3 pizzas aí, e você vai olhar quais delas têm uma relação de equivalência. Quer dizer, mesmo que a forma da fração esteja escrita de forma diferente, né? Esteja escrita de uma com diferença, elas representam a mesma quantidade. Por isso que a gente está representando tudo em forma de pizza. A fração sai diferente, sai, mas o tamanho, a forma vai sair igual, ok? Pausa o vídeo, realiza a atividade e volta. Voltando, vamos lá. Para metade, a gente tem equivalência de 2/4, 3/6 e a fatia de 4/8. Quando eu falo de 1/3, aí eu vou olhar, juntar 1/3 com outra fração que tem a mesma quantidade, 2/6. Quando eu pego 1/4, eu junto ela com a mesma fração, uma fração diferente que tem o mesmo tamanho, a mesma quantidade. Sendo assim, 2/8, tá certo? É importante que você tenha recortado esse material de apoio. Se você não recorta, você não consegue identificar a equivalência, quer dizer, mesmo que eu tenha fatias diferentes, tamanho, a quantidade que eu retirei ao todo é a mesma quantidade se eu tivesse uma pizza e eu tivesse tirado fatias mais largas, mas deram a mesma quantidade que eu comi. Ou fatias pequenas em maior quantidade, ou fatias grandes e largas em quantidades menores, mas vai dar o mesmo resultado no final. Tá? É interessante a gente prestar atenção nisso. Bom, ele pede para você, para ajudar você a resolver as situações, problemas sobre comparação, ordenação e equivalência, o teu livro do SAIS é interessante que ele traz. Que tal construir um livro de frações? Utilizando o anexo 7, páginas 183 até a 187, recorte, cole e monte as 10 páginas do seu livro de frações. Depois use-os para responder os exercícios. Então, nesse livrinho aí de fração, tá? Ele vai mostrar a figura de um todo e a quantidade de partes que ele dividiu e a equivalência de uma figura de um todo para frações distintas, diferentes. Tá? Quer dizer, a mesma quantidade representada em frações diferentes. É bem interessante. Monta o livrinho, por favor. Realiza essa atividade, monta o livrinho e volta aqui. Tá? Voltando, olha que interessante. Bom, vocês já estão com o livrinho em mãos, então você tem, tá? Essa figura de 1/4 aqui, ó. E também vai ter a figura de 1/6, tá? De quartos e sextos. Enfim, ele diz, usando o livro de frações, você tem que estar com ele na mão, compare o inteiro com as frações e responda aos itens. Olha lá, quantos quartos são necessários para formar um inteiro? Quantos quartos, né? Tem uma figura dividida em 4 partes. Essa figura tem o mesmo tamanho que essa figura.
Essa figura aqui eu dividi em 4 partes iguais. Então, é 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Pergunta: quantos quartos eu preciso para formar essa figura completa? De todos os 4 quartos, tá bom? Na letra B, ele já diz diferente. Quantos cestos são necessários para formar um inteiro? Então, essa figura inteira tem o mesmo tamanho dessa figura aqui, dividida em 6 partes. O que eu vou fazer? Eu vou prestar atenção. Quantas partes eu dividi essa figura para que ela se torne inteira como essa? Pausa o vídeo, realiza a atividade e depois volta com a tia, tá bom? Voltando, olha que interessante. Então, a primeira letra A, um inteiro, foi dividido em quartos, tá? Então, quantas partes eu preciso? 4 partes. Eu preciso da figura completa, então eu preciso das 4 partes. Das 4 partes. Na letra B, se eu tenho cestos, tá? Eu tenho uma figura inteira que foi dividida em cestos e eu preciso dela completa, eu preciso das 6 partes. Então, eu preciso dos 6, tá? Interessante. Vamos lá, continuando. Na letra C, ele fala quantos oitavos são necessários para formar um inteiro, tá? Então, vamos lá. Um inteiro, eu tenho dividido em oitavos, tá? Tenho 8 partes aí, oitavos. Sendo assim, então aí, eu quero justamente isso, eu quero saber de você. Quantas partes eu preciso ter dessa figura, para que eu consiga montá-la por completo? Fácil. E na quinta questão, ele quer que eu circule as frações que não representam uma figura inteira. Fácil. A gente estudou isso no capítulo anterior. Para ela representar uma figura inteira, o denominador e o numerador tem que ter partes, tem que ter a mesma quantidade. Tá? Então, vamos lá. Circula as frações que não representam inteiro, que não representa a figura completa. Pausa o vídeo, realiza a atividade e volta para mim. Voltando. Na letra C, se a gente tem uma figura dividida em 8 partes, se eu quero ela por inteiro, eu preciso das 8 partes, ok? Na quinta questão, eu vou circular todas as figuras que não representam, todas as frações que não representam o inteiro. Quer dizer, que não existe ela por completo, tá? Se eu tenho 6 sétimos, ainda falta um sétimo. Então, ela não está completa. 8 oitavos está completo, 3 terços está completo, 5 quintos está completo, 8 oitavos está completo, um inteiro está completo. Então, as frações que não estão completas é 6 sétimos, 7 sextos, 2 quartos e 9 décimos. Interessante. Nessa atividade, ele fala assim, observe as frações e pense nas situações a seguir. Eu tenho 5 quintos, eu tenho 10 décimos e eu tenho 23 avos. Olha a pronúncia que é diferente. Se Joana comer 5 das 5 partes de um bolo, ela comerá o bolo inteiro? E aí? Se ela tirou 5 pedaços de um bolo que tem 5 partes, 5 quintos, ela comeu o bolo inteiro? Se Bruno perder 10 das 10 bolinhas de gude da sua coleção, restará alguma bolinha? Ele tem 10 bolinhas ao todo. Ele perdeu as 10 bolinhas, 10 décimos. Restará alguma bolinha? Ele perderá o total de bolinhas? Se Lia colar no álbum 23 das 23 figurinhas que possui, significará que foram coladas todas as figurinhas? Então, ela tem um álbum que tem 23 figurinhas, passa para 23 figurinhas, total 23. E ela colou as 23 figurinhas, 23 de 23 avos. Então, ela colou todas as figurinhas? Você acha isso muito simples. Então, é essa questão de interpretação que eu preciso que vocês tenham cuidado, tá? Já vou deixar vocês com a atividade da página 70, 71 e 72, tá? Tá aí 70, 72 mais 70, 71 e 72, ok? Então, façam essas atividades, 70, 71 e 72, e voltem para mim, tudo bem? Bom, creio que vocês pausaram o vídeo, realizaram atividades 70, 71 e 72. Aí agora a gente vai para frações equivalentes. Olha que interessante. Um inteiro pode ser dividido de várias formas e representado por frações diferentes, que correspondam à mesma quantidade. Então, ele quer dizer o seguinte, se eu tenho uma pizza, eu posso dividir a pizza pela metade, em quartos ou em oitavos. O importante é que a parte que eu consumo, que eu venha consumir, que eu venha retirar, a fração que eu venha consumir, seja igual de todas as outras pizzas. Aí elas serão chamadas de equivalentes, significa que uma parte
independente que a fração esteja montada de forma diferente, né, a fração corresponda a números diferentes, ela ao todo, né, enfim, aquela parte tomada, ela representa a mesma quantidade das pizzas diferentes. Olha só, tem uma pizza roxa, um exemplo, estou dando exemplo de pizza porque a gente lembra muito. Eu tenho a pizza roxa, eu tenho a pizza verde, eu tenho a pizza laranja. Olha que interessante. Dessa pizza roxa, eu tirei metade, tá? Metade ou um meio. Na segunda pizza, eu tirei metade. Eu tirei 2/4. Na terceira pizza, eu tirei metade. Eu tirei 4/8. Quando eu olho a quantidade de partes que eu retirei, que eu tomei, todas elas são iguais. A fração é diferente. Na primeira eu tenho metade, na segunda eu tenho 2/4, na terceira eu tenho 4/8. Mas a quantidade, o todo, a parte retirada é idêntica. Então, mesmo que um meio e 2/4 e 4/8 sejam diferentes, todas elas são equivalentes. Quer dizer que meio é equivalente a 4/8, meio é equivalente a 2/4, 2/4 é equivalente a 4/8, 2/4 é equivalente a metade. Deu para entender? Bem interessante. Apesar de escritas de formas diferentes, as frações metade, 2/4, 2/4 e 4/8 representam a mesma parte do inteiro. Por isso, elas são chamadas de frações equivalentes. Assim, é possível afirmar que metade, 2/4 e 4/8 são iguais. Por isso que o seu livro mostra, ó, metade é igual a 2/4, que é igual a 4/8. Quando ele usa o símbolo de igual, é que é equivalente, gente. Mesmo que a fração seja representada de forma diferente, a quantidade retirada, obtida, tomada, consumida é a mesma, ok? Bom, então aí a gente tem aí uma tabelinha, né, para nos ajudar a fazer essa atividade. Ele diz, ó, observe o quadro e complete cada item com o tema que falta. A gente tem uma figura inteira, ó, o todo. Dividir ao meio, dividir em quartos, dividir em oitavos. Pergunta. Letra A. A metade é igual a duas partes de quanto? Aí eu vou levar, ó, metade é daqui até aqui. Eu quero duas partes. Se eu somar com a parte de oitavos, eu tenho 4/8. Não dá. Então, eu vou somar com os quartos, porque daria 2/4. Lembra que na aula anterior eu ensinei já vocês a fazerem cálculos de soma com números fracionários? Então, tem motivo, né? Eu já sabia que a gente ia trabalhar na próxima videoaula, então eu já antecipei para que não ficasse difícil. Então, vocês vão fazer só essa comparação para mim, essa nona questão. Pausa o vídeo, realiza a atividade e volta para mim, tá bom? Beijo. Voltando, olha que interessante. Então, justamente isso, ó. Metade é igual a 2/4, tá? Porque eu tomei duas partes de 4, então exatamente deu esse valor. Na letra B, 2/8, tá? Representa quanto? Dividido em 4 partes? Uma. 1/4 é igual a 2/8. Letra C, 2/4 é igual a quantos oitavos? A 4/8. Bem interessante. 3/4, aí eu vou contar 3/4 até aqui. É igual a quantas partes de 6, né, de um todo? Tiradas 6 partes de um todo. Aí eu tenho 6 partes retiradas de um todo, que é 8. 6/8. Letra E. Tá faltando, eu tenho 4 partes de alguma coisa, tá? De uma figura por inteira, que eu não sei o que é. Do outro lado, eu tenho 8/8, tá fácil. Se eu tenho 8/8, então eu vou pegar a figura por completa, que foi dividida em 4 partes. Olha aqui, então vai ser 4 partes. E na letra F, metade, né, dividido em oitavos, é dessa partezinha aqui, essa partezinha até o meio. Então, sendo assim, eu tenho 4/8 também. Não é difícil trabalhar com equivalência, basta você ter destacado o material de apoio, né, que é o livro de frações, e acompanhar aí como a tia está fazendo. Faz com calma, com tranquilidade, que na videoaula de hoje, na web aula de hoje, a gente vai trabalhar, reforçar e destrinchar mais ainda, tudo bem? Na 10ª questão, observe as garrafas de suco, as linhas horizontais dividem as garrafas em partes iguais, tá? Então, foi dividido em 3 partes essa garrafa, primeira, segunda, terceira, tá? Então, temos aí 3 partes, tem 3 partes, vão dividir em partes iguais, tá? Partes iguais, ele quer dizer o quê? Que vai ser contado até aqui, tá bom? Ó, só até esse tracinho, tá bom? Em qual garrafa há 2/3 de suco? 2/3 de suco. De 3 partes cheias foram consumidas, sobrou 2, tá? Em qual da garrafa há 2/3, quer dizer que ainda tem lá. E aí?
de uma garrafa que foi dividida em 3 partes, tem 2 partes de 3. Escreva as frações que indicam a quantidade de suco das outras garrafas. Você coloca a garrafa A, garrafa B ou garrafa C e vai escrever a fração das outras garrafas. Letra B, quais frações são equivalentes? Quer dizer, uma equivale à outra. Tá fácil olhando aí. De acordo com o desenho das garrafas, explique por que essas frações são equivalentes. Fácil. Pausa o vídeo, realiza a atividade, volta com a tia. Voltando, olha que interessante. Qual é a garrafa que há 2/3 de suco? Ela foi dividida em 3 partes, toda, tá? Tá fácil aqui, eu vou olhar aqui, foi dividida em 3 partes. E eu tenho 2/3, quer dizer, eu tenho 2 partes de 3. Tá fácil? Na garrafa B. Aí a gente vai escrever as frações que indicam a quantidade das outras garrafas. Na garrafa A, ela foi dividida por 1/2, né, ou metade. E na garrafa C, a gente tem 4 partes aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 2 consumidas, 2/4, tá? 2 que ainda restam, né? 2/4. Letra B. Quais frações são equivalentes? Aí eu vou olhar a garrafa A e a garrafa B, mesmo que tenham sido feitas em formas de frações diferentes, representam a mesma quantidade retirada, ou que sobrou, no caso aí. Então, a gente tem a equivalência entre as garrafas A e a garrafa C. A garrafa A, porque representa 1/2, e a garrafa B, que representa 2/4. Fácil. De acordo com o desenho das garrafas, explique por que essas frações são equivalentes. Gente, tá fácil. Olhando a garrafa A e a garrafa C, por que elas são equivalentes? Porque a parte que sobrou é igual, representa a mesma quantidade. Sobrou a mesma quantidade de suco na garrafa, elas têm a mesma quantidade na garrafa. Fácil. Então, aí vocês vão colocar o cinzento correto. Se errou, marca um X, pausa o vídeo, realiza as correções de sempre, tá bom? Beijo. Bom, e aí também eu já peço para vocês pararem a atividade e parar o vídeo, realiza a atividade da página 74 e depois volta para a tia. Pausa o vídeo, realiza a atividade e volta para a tia. Voltando, é justamente isso que ele quer explicar a você na seção não Organiza as Ideias. Ele diz assim, as frações equivalentes entre si, elas podem ser encontradas por meio de multiplicação e divisão. Olha aí de novo. Nesses casos, o numerador e o denominador devem ser multiplicados e divididos pelo mesmo número. Ele quer dizer o seguinte, a gente tem aqui metade, 1/2, tá? Para eu fazer uma fração equivalente, identificar se ela é equivalente ou não, veja que ela é o menor valor possível, então eu não posso dividir menos que isso, ela já está o menor valor, então eu vou multiplicar. Então, eu vou multiplicar, se eu multiplicar por algum número, eu tenho que lembrar que o numerador e o denominador tem que ser multiplicado pelo mesmo número. Sendo assim, aqui no seu livro ele está um exemplo que ele vai multiplicar por 5. Então, o numerador vai ser 1 vezes 5, que é igual a 5, e o denominador também vai ser multiplicado por 5. 2 vezes 5, 10. Isso é uma fração equivalente. Sem precisar fazer desenho. Eu consegui encontrar a fração equivalente através da multiplicação e divisão de numeradores e denominadores pelo mesmo número. Olha que incrível. Na outra imagem, na outra fração, a gente tem 6/8. Eu tenho um número maior. Eu posso ou multiplicar para encontrar um valor maior, ainda uma fração maior, ou dividir para encontrar uma fração menor. Eu vou dividir essa como o livro fez. Veja que o livro está dividindo por 2. Então, sempre que eu dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, aqui no livro vai ser por 2. Então, vai ser 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Tá? No caso da divisão, esse método é conhecido como simplificação de fração. Tá? Então, aí a gente tem aí a questão das frações serem equivalentes. Eu posso trabalhar com a multiplicação, quando a fração é pequena, transformá-la em maior, ou posso trabalhar com a divisão. Quando a fração já é grande, eu quero reduzir ela, identificar da forma mais simples, tá? Encontrar a fração mais simples, ela, a menor fração possível. Tudo bem assim? Bom, aí tem aí a imagem do livro de frações que você ainda vai ter que usar. Então, ele fala, faça o que é pedido e apresente e aprenda mais sobre a equivalência de frações. Gente, ele está pedindo para multiplicar por 3, está fácil. O numerador e o denominador. Depois você vai multiplicar por 2, numerador e denominador, e depois por 5, numerador e denominador, tá bom? Aí você vai usar o livro de frações, tá? E responder essa atividade. Pausa o vídeo, realize e volta para a tia. Voltando. Olha que interessante. 2/3 multiplicado por 3 dá 6 nonos. 3/5 multiplicado por 2, a gente tem 6 décimos. Metade multiplicado por 5, eu tenho 5 décimos. Use o livro de frações e responda. Os pares de frações apresentados no item A são equivalentes?
Sim, todos eles são equivalentes. O 2/3 é equivalente a 6 nonos, 3/5 é equivalente a 6 décimos, e metade é equivalente a 5 décimos. São equivalentes. Fácil. Vai fazer a mesma coisa agora, só que na letra C, e depois você vai pintar a letra D, de acordo com os valores que ele está pedindo aí. Simplesmente muito fácil. Só que nessa agora você, na letra C, você vai dividir. Pausa o vídeo, realiza a atividade e volta para a tia. Beijo. Voltando, olha que interessante. 8/12 dividido por 4 dá 2/3. 3 nonos dividido por 3 dá 1/3. 10/15 dividido por 5 é 2/3. Fácil. Quando ele pede para você pintar, olha que interessante. 8/12, você pintou 8 partes de 12. 2/3, 2 partes de 3. Olha que eles são equivalentes. 3 nonos, vai pintar 3 partes de 9. 1/3 vai pintar uma parte de 3. 10/15, vai pintar 10 partes de 15. 2/3 vai pintar 2 partes de 3. Vejam que todas elas são equivalentes. Então, o que quer dizer? É que mesmo que a fração tenha sido representada de forma diferente, o importante é que a quantidade, a parte do todo consumida, retirada, usada, pintada, ela representa a mesma quantidade nas duas frações. É quantidade, não é o número. O importante é a quantidade, tá? Então, aí a gente tem aí uma atividadezinha que a gente vai conversar na sala de aula, né? Que é essa atividade da Trocando as Ideias, a gente vai começar na sala. Tem a área do Fique Ligado, tá? Que ele pede para você ajudar o arqueiro aí passar de nível, acertando os balões com as frações equivalentes. Tem aqui o código, tá? Tem o link, tá? O link tá aqui nesse código. E também tem um site que você vai encontrar essa atividade no próprio portal SAS. Tá bom assim? Então, aí a gente tem a atividade da página 76. Pausa o vídeo, realiza a atividade com calma, com carinho, tá certo? Voltando, ele diz assim, a cartela a seguir é da Daniela. Observe em cada item, marque se você concorda ou não com as marcas feitas por Daniela de acordo com as frações, tá? Sorteadas pelo professor. Então, ele diz assim, o professor sorteou 2/4 e Daniela marcou essa representação aqui. Você vai ver se ela é equivalente, tá? Então, você vai fazer o quê? Tá? Você concorda ou discorda? E aí? Concorda ou discorda? E por quê? Elas são, dá para eu dizer que são equivalentes? Representam a mesma quantidade pintada, solicitada? Pausa o vídeo, realiza a atividade e volta para mim. Voltando, olha que interessante. O professor sorteou 2/4 e ela marcou, né? 4/8. Tá certo? Tá, gente? Tá? Concordo, são equivalentes. Então, se o numerador e o denominador da fração 2/4 forem multiplicados por 2, eu vou ter 4/8, porque 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8. Então, elas são equivalentes. Mesmo que a fração tenha sido representada de forma diferente, a quantidade que elas representam é a mesma. Então, sim, está correto. Letra B do mesmo nível, a letra C também. Já pegou o jeito? Pronto. Pausa o vídeo, realiza a atividade, faz sozinho. Beijo, 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 volta. Voltando, olha que interessante. O professor sorteou agora 5 décimos e Daniela marcou metade. Você concorda ou discorda? Gente, concorda. 5 décimos, se eu dividir por 5, tanto o numerador quanto o denominador, a gente vai obter a fração aí de metade. Fácil. O professor sorteou 1/3 e Daniela marcou. A gente tem 2 partes aí, 2/8. Muito bem. 2 partes de 8 total, 2/8. Eu posso dizer que é equivalente? Gente, não é equivalente. Tá bom? Então, eu discordo. Essa fração aí, 2/8, se o numerador e o denominador forem divididos por 2, a fração não vai dar 1/3, vai dar 1/4 e não 1/3. Então, não são equivalentes. Então, se o professor sorteou 1/3 e Daniela marcou 2/8, está erradíssimo. Tá? 7ª questão. Observe as duas frações. Temos 2/5 e 3/5. Pergunta, como é que se lê cada uma delas? Depois, é melhor eu ganhar 2/5 partes de algo
ou de que você gosta de comer, ou 3/5 partes dessa mesma coisa. Eu gosto de comer algo. Eu vou querer só 2/5 ou vou querer 2/3? E por quê? Depois, qual é o maior número? 2/5 ou 2/5 ou 3/5? E aí? Pausa o vídeo, realiza a atividade e volta. Voltando. Letra A. Escreva como se lê cada uma delas. Na primeira, a gente tem 2/5 e na terceira, 3/5. Letra B. É melhor ganhar 2/5 ou 3/5 de algo que eu goste muito? Gente, é melhor ganhar 3/5, tá? Porque é a maior parte. Eu vou ganhar uma parte maior. Se eu gosto muito de comer aquilo, eu vou querer uma parte maior. Então, resumindo, quem é maior? 2/5 ou 3/5? 3/5. Por quê? Porque eu comi 3 partes de 5. Cara, incrível isso, tá? Pausa o vídeo, realiza a atividade, faça as correções, coloca o Czinho de correto se acertou, se errou, apague, marca o X, corrija, que a gente volta. Oitava, tá fácil, tá terminando já. Pinta essas figuras aí, indicadas pela fração, e depois eu quero saber quem é a menor fração e quem é a maior fração. Simples, né? Pausa o vídeo, realiza a atividade e volta para mim. Voltou? Fácil. A gente tem as imagens aí, 3/9, 3/5, 3/6, 3/7, 3/10, 3/7, 3/4. Pergunta, qual é a menor fração? É a menor parte retirada de um todo. 3/10, gente. Qual é a maior fração? Aqui eu tirei mais partes. 3/4. Tia, mas é tão diferente. Então, por isso que é interessante você representar por meio de desenho. Ajuda bastante. Você consegue visualizar qual foi a parte mais retirada, qual foi a parte menos retirada, de que fração foi retirado mais, ou de que fração sobrou mais, entendeu? É bem interessante isso. Bom, do mesmo jeito tem atividade aí para comparar as frações escrevendo maior que e menor que. Fácil. Então, você vai pegar, de acordo com a atividade anterior, você já tem base aí para fazer essa. Você vai comparar duas frações e vai dizer se ela é maior ou menor. Embaixo você vai escrever as frações do item anterior em ordem crescente, tá? Do menor, qual é a menor fração? Qual é a maior fração? E vai colocando em ordem. E depois, ao mesmo tempo, a de baixo, em ordem decrescente. Você vai reorganizar. Tudo bem? Pausa o vídeo, realiza a atividade e volta para a tia Milton. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Oi, voltei. Voltou muito bem. 3/7 é menor que 3/4. Lembra? Boquinha aberta. Você vai abrir para a parte maior. Tá? Boquinha aberta é para aquela fração que representa a maior parte tomada. 3/5 é maior que 3/9. 3/10 é menor que 3/6. 3/10 é maior que 3/5. 3/9 é menor que 3/7. 3/6 é menor que 3/4. Lembre, a boquinha aberta para o lado, para a fração, sempre para o lado da fração que foi maior consumida, maior retirada, mais pintada, ok? Em seguida, você vai escrever só em ordem crescente, e na letra E, em ordem decrescente. Não, tá fácil já encontrar aí, tá? Então, aí a gente tem letra D, letra E, pausa o vídeo, faça as devidas correções com calma, tá? Para eu não ficar lendo essas frações, é cansativo e demora no vídeo. Pausa o vídeo, faça a correção, Czinho de Vitória se acertou, marca o X, apaga e faz a correção se errou, tudo bem? E a gente tem nessa sessão Organizando as Ideias, ele justamente fala isso, ó, quanto mais você dividir um inteiro, menores serão as suas partes. Então, ele está falando que é equivalente a ter 1/8, tá? Ele está falando que é equivalente, não, que não é equivalente quando eu tenho 1/8 e eu tenho 1/4. Porque quanto mais partes eu tenho, mais menores são essas partes, essas divisões, tá? Então, se eu dividir só em 4 partes uma pizza, as fatias são largas. Se eu dividir uma pizza em 8 partes, as fatias serão mais estreitas. É justamente isso que ele está querendo dizer. E ele vai explicar justamente que a fração menor, tá? Ele fala, a menor fração é a que tem o maior denominador, tá? Então, eu vou contar o maior denominador. É só olhar embaixo, tá? Quando eu tenho, e lembrar essa regrinha, quando os numeradores são iguais, eu vou olhar o denominador. Denominador maior é ela que eu vou, tá? Denominador maior. Então, olha só interessante. Terceiro, 3/7 e 3/4, ok? Então, veja, quem é maior? 3/4, tá certo? Ó, os numeradores são iguais, tá?
Aí eu vou lembrar, o denominador menor é o que tem maior parte, né? Essa fração representa uma parte maior. Embaixo, justamente é o oposto. Então, se eu tenho ainda os numeradores iguais e os denominadores são diferentes, aí eu vou lembrar, tá? Aquele que tem o menor denominador é que representa a maior parte também. Olha que interessante. Tá? Então, o interessante aqui é vocês entenderem o seguinte. A gente sempre vai abrir a boquinha prestando atenção. Se possível, represente por meio de desenho. Na videoaula de hoje, na aula Meet, no caso, a tia vai representar por meio de desenho essas figuras para vocês verem que ficam bem mais fáceis. Tá? Usem também aquele livrinho de frações, ajuda muito, porque lá ele mostra a você quem é equivalente a quem, ao mesmo tempo que você consegue identificar quantas partes a mais você tem do que a outra. Tá? E todas as figuras têm o mesmo tamanho, que no caso é o mesmo inteiro, tá? Tem o mesmo tamanho, tá? Então, aqui eu vou me despedir de vocês com todo amor, com todo carinho. Eu vou deixar a atividade da página 80 para vocês fazerem em casa. Lembrar, hoje a gente tem aula, reunião, tá? Então, na reunião de hoje, a gente corrige essa atividade, ó. Muitos e muitos e muitos e muitos beijos. Tchau, tchau.